Olá, pessoal do Bytes e Cargas, tudo bem? Estou aqui zombando aqui a nossa produção hoje, porque eu não podia perdoar mais um dia importante, ainda com gente da área de tecnologia aqui. Vocês acham que eu não ia zoar? Tem que zoar. Hoje a gente tem uma claquete aqui que funcional. Sabe aquela que o pessoal vê com o vídeo? Não, aqui é a claquete assim, ó. Bateu, começou a gravação. Então, começando a gravação, vamos lá. Estou aqui com um colega meu, um parceiro do Bytes e Cargas desde o começo. Então, eu sou super agradecido da parceria que a gente tem com a Baltsec. Estou aqui com o colega Rafael Miyazaki, CEO da Baltsec, e também com o Adriano, que é o diretor técnico da Baltsec. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje com a gente aqui, pessoal. Obrigado. Fala aí, você apresenta, pô. Tudo bom, pessoal? Tô pegando ele pra Cristo, gente, tava errado. Vamos contar que não estava combinado de eu vir aqui fazer isso hoje, né? Não estava, ele veio aqui para instalar as coisas que ele tem. A empresa dele mexe com um monte de tecnologia de câmeras, AI, drones. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu já cheguei para ele e falei: ô meu, tô precisando de câmera aqui para proteger aqui o estúdio. Ele falou: não, eu vou aí, então venha. Quando chegou, falou assim: fica aí que você já vai gravar. Falei, pô, não, fica que tu vai gravar já tá aqui mesmo. Então você já fica e grava. É assim que funciona, né? É assim. O Faustão gostava de fazer ao vivo. Eu ainda gravo para salvar as besteiras que a gente vai falar aqui. Mas vamos lá. Rafael, vamos falar rapidamente aqui da história da Baltsec, para o pessoal saber o que é a Baltsec através dos olhos do Rafael. Bom, a Baltsec é uma empresa de tecnologia, né? De parte de segurança eletrônica, voltado principalmente para a área industrial. Atendemos, lógico, corporativo, pouquíssimas residências mais de alto padrão, porque o nicho de mercado que a gente atua é um pouquinho diferente, né? Os produtos e tudo mais. Uhum. A gente tem 22 anos de existência, né? Já tem uma empresa bem consolidada no mercado aí, acho que você sabe. Uhum. E atualmente a gente foca muito na parte de inovação, né? Então, nosso brinquedo aqui, esse daqui já faz um tempinho. Ó, que no estúdio todo mundo olha e pergunta: nossa, você tem um drone aqui? Rapaz, isso aqui é um presente dado pelo nosso parceiro, a Baltsec, que está aqui, faz parte da decoração do estúdio. Sim. E, de detalhe, ele não é só decorativo, ele funciona, viu, gente? Não é verdade? Funciona, claro. Oh, meu Deus, vamos lá. Falando de tecnologias e novas e coisas assim em geral que a Baltsec faz e que está se aprendendo e trazendo para o Brasil. O que você está vendo de diferente de... Vamos começar com o que está na moda. IA. O que você pode dizer IA? O que vocês têm para a gente dizer? Gente, o que tem de novidade? Nós, como embarcadores, o pessoal público que está escutando, quer saber um pouquinho de tecnologia. O que vocês podem falar para a gente de IA que faz uma diferença realmente para o mercado de segurança? Então, vamos lá, né? Há tempos atrás, vamos dizer, há uns 3 anos atrás, os sistemas ainda existia a parte de CFTV, parte de rastreamento, parte de controle de acesso, e eles eram integrados, sim, né? Mas dependia ainda muito do fator humano. Uhum. Hoje, né, com a IA, isso começa a tornar um pouquinho mais automático, né, vamos dizer assim. E claro, né, uma hora que você depende do fator humano, isso é muito passível de falha. Dá um exemplo para a gente aqui que você... Sem enumerar as empresas, clientes, a gente sabe como é que é. Mas dá um exemplo real do que você já presenciou num problema que aconteceu, vocês podem comentar, e como o IA poderia ter solucionado o problema se já tivesse implementado. Acho que vai ajudar, vai ser um pouco mais lúdico, pessoal. Dá um exemplo. Dá um exemplo para a gente, Adriana. Um fato real mesmo. Sim, na verdade a gente teve uma situação, né, que a gente utilizou a IA para Docker, né? Controle de docas. Controle de docas, exatamente. Uhum. Já existia uma automação na Docker, né? Que tipo de automação? Uma automação onde quem abria, que liberava as docas era a partir de uma central, né, de monitoramento remoto. Porém, né, essa doca, por exemplo, é uma doca só de recebimento. Então, só poderia sair materiais de dentro do caminhão. Não poderia voltar. E o que estava acontecendo? Voltando o material. Né? Então, como... Um problema operacional. Operacional, isso. Gente envolvida, já entendi. A pessoa ia entregar o material, a matéria-prima, e voltava com o produto acabado, escondidinho ali no caminhão. E, infelizmente, ninguém observava isso, só sentia falta depois que já... Quando eu procurava no inventário na chave. E com os analíticos tradicionais, você não controla muito isso, porque você tem a pessoa entrando e saindo. Sim. Né? Então, a pessoa entrar para retirar o material e sair com o material, ok. Mas a pessoa entrar com o material, não. Então, o que a IA ajudou com isso? Né? Onde entra a IA? A IA sabe o que é pessoa, né? Sabe o que é uma caixa, um volume. Então, quando você tem o material entrando, né, no container, o sistema fala, opa, não pode. Aí gera um evento
e isso chega até a central de forma automática, e aí a operação entra para tomar uma ação, né? Uhum. Então aí foi a aplicação da IA nessa situação. E aí Né? vocês conseguiram, com a IA que vocês implementaram, conseguiu identificar essa situação Exatamente. e as pessoas foram responsabilizadas pelas Sim, suas infrações. Exatamente. Na verdade, isso está Acho legal. aplicado numa farmacêutica, a gente vai falar o nome, mas é Claro. uma farmacêutica muito grande, Uhum. e eles estavam tendo muito evento, e já pegou mais de 10 tentativas já de saída de desvio de material lá, só com a IA. Então, assim, já na primeira carga já pagou todo o investimento faz muito tempo, né? Então, isso que é interessante. Isso que a gente chamei você, que eu falei, acho legal contar essas histórias. E é super interessante porque o público, você falou uma coisa que matou. Eu canso de ver, em vários locais que operam, exatamente o que você falou. Eu controlo na central de monitoramento a entrada lá do pessoal pela IA, abre, entra, mas ninguém controla o que você falou, é uma novidade, é raro, não vi ainda nas minhas visitas. Gente, me procurem. Na verdade, Fábio, Não vi. essa solução não existia no mercado. Não existia, né? Não, qual que é a vantagem da IA, né? A IA você consegue, ela tem um aprendizado. Sim, né? verdade. Então, óbvio, a gente ficou rodando mais de um mês lá a IA para aprender, para entender o ambiente. Ensinar ela também, né? Exatamente. E dali, daquela necessidade surgiu um produto, né? Então, assim, o cliente hoje tem vários CDs no Brasil e fora, e todos os CDs hoje estão sendo aplicados a IA para isso, né? Agora, é importante o que o Adriano comentou anteriormente, que não dá para fazer isso através de um analítico. Hoje, né, qual que é a grande, né, sacada que eu vejo? Assim, tá todo mundo falando de IA. Hoje IA virou... Por que eu toquei no assunto primeiro? Que todo mundo só vem para mim com IA e eu ainda discuto com o pessoal. Fala, gente, faz o básico bem feito que você já reduz... Exatamente. 95% dos seus problemas você reduz a fazer a coisa bem feita. Mas vamos lá. Exatamente isso daí. E assim, e ninguém quer ficar para trás. Então, assim, eu fui em algumas palestras, vou falar, mas de pessoas muito grandes, assim, no mercado. Sim. E eu escutei cada bobeira, assim, porque todo mundo quer estar falando, não, eu tenho IA. E aí chegou um gestor falando, não, eu coloquei IA na fábrica. Tá bom que você colocou. Uma linha no perímetro para que se ultrapassar aquela linha... Isso é IA, isso aí? Isso não é IA, isso é analítico que já tem há muito tempo, a gente aplica há muito tempo. Cara, por favor, explica pro pessoal aqui, de novo, vamos usar essa forma bem lúdica, porque eu acho que isso vai dar belos cortes aqui, gente. Qual é a diferença de um analítico e de um IA verdadeiro no sistema? Vamos pegar câmeras, por exemplo. Sim, claro. Porque todo mundo... eu tenho IA. O que você falou, me fala. Eu fico louco da vida que todo mundo chega pra mim, eu tenho IA, eu vou lá. Gente, isso aí já existe há 20 anos. Exatamente, né? E a gente já fez com você vários projetos com analíticos lá atrás. Analítico eu sei de cor, mas não é aquilo lá, não é IA. Não. O analítico, na verdade, anterior, né, ele trata pixels. Então ele cria alguns padrões, passou naquele pixel lá, ele vai lá e alarma, entre outras coisas. A IA não. A IA, ela entende o que é que está acontecendo na cena, ou seja, né? Aquilo ali é um veículo, realmente é um veículo. Aquilo ali é uma pessoa que ficou parada por tanto tempo, ou o gesto dela. Por exemplo, a gente aplica muito hoje IA para a área de safety, né? Seja até em CDs. O que acontece? A câmera avalia se tem uma pessoa próximo de uma máquina operando. Isso tem que ser inteligência artificial para entender o que é uma pessoa, o que é uma máquina. Se aproximou, pode gerar um acidente, gera um alarme, gera um pop-up, gera um sonoro com uma corneta. E isso daí é preventivo. Pessoas andando com o celular na mão na fábrica, né? Também a gente consegue identificar. Isso jamais um analítico poderia identificar. Ele não tem inteligência, ele não tem aprendizado, né? Ele só te dá o pop-up. Exatamente. E é isso que o pessoal se confunde, eu fico louco. Muito. Chega pra mim e fica assim, eu tenho, aí eu vou ver, cai nessa bendita analítica, eu falo, gente, não é IA, isso aí é um analítico. Não. Outra solução que você possa comentar de IA que você já viu, ou você estudou, que você acha que realmente vale o pessoal... Até que o pessoal também procurar vocês, para procurar especialista com vocês. Existe a parte de uso de IA com câmeras térmicas, por exemplo, né? Então, onde você pode... em uma área onde a pessoa não pode sair com metal, né? Então, por exemplo, você tem uma câmera térmica, ela está olhando o calor da pessoa, né? Sim. Se você está com algum metal no corpo, aquela área onde, né, onde a pessoa tem o metal na frente da câmera, ela é diferente, né? E aí, com a IA, com o uso da câmera, você consegue, né? A IA, com o aprendizado da IA, ela sabe que, opa, tem alguma
coisa ali escondida, né? No caso de metal, uma área que não pode sair com metal, uma área que não pode entrar com metal, por exemplo. Metal free, né? Isso, por exemplo, são situações que você pode aplicar nesse tipo de situação. Volume, algum volume também, né? Você com uma IA, um analítico convencional, você nunca vai conseguir, né? Sim. Então, com a IA você consegue determinar que se alguma parte do corpo tiver algum volume, né? Deixar ali ela aprendendo, naquele processo de aprendizagem dela, com o tempo isso também você consegue descobrir. Outra coisa importante, que acho bom explicar isso, deixar bem claro, vocês são especialistas nisso. Gente, todo mundo fala IA, a gente está falando agora de novo IA. O IA não é só o que está lá no Open Market, né? Ou a empresa, vocês são especialistas, trabalham com IA no sentido de vocês desenvolvem a solução utilizando o IA. Então, esclarece isso para o pessoal, que às vezes o pessoal, estou sendo sincero, Sim, claro. o pessoal se confunde achando que é nada contra, pelo amor de Deus, ChatGPT, Gemini, o Copilot, não é nada disso. A gente tem que falar que não é isso. O IA, as empresas como a da BotSec, eles ensinam. Então, seria legal você explicar como funciona um processo que você teve que desenvolver o IA. Como que você desenvolveu? Porque as pessoas pensam que é fácil, e não é, né? Não é, né? A gente trabalha com alguns parceiros também que nos ajudam, né? Mas o que acontece? Muitas vezes existem, obviamente, né? A gente tem lá diversos IAs de EPI, tá usando a bota, o óculos, não tá? Que cor que é o colete? De celular que eu já falei, de corrimão, Sim. O pessoal tá subindo o corrimão. Isso já existe, né? E já está bem difundido no mercado aí de IA. Mas tem muito... A gente teve um caso na semana passada de um amigo meu que trabalha realmente numa empresa de eixos de caminhões. Ok. E aí teve um evento lá onde o operador não segurou no local correto e acabou segurando no lugar errado e o eixo acabou machucando a mão na hora que desceu do guincho. Certo. E aí o que ele precisa? Que a IA determine que se o cara não pegar ali, vai tocar, né? Então tudo a gente tem que criar parâmetros, colocar, por exemplo, pintar ali de uma cor, falar para a IA entender, porque ela enxerga o que a gente enxerga. Exatamente. Né? Então ela tem que ver para ela poder atuar. Então a gente determinou que aquilo ali é onde é a pegada, e aí a gente vai, óbvio, com códigos, digitando e vai aprendendo, ela vai entendendo o ambiente, vai entendendo como funciona, para até a gente chegar ao ponto de gerar os alarmes, gerar o pop-up. Bloqueio, Depois que ela entendeu, você faz o que você quiser, né? Não, isso que é interessante, porque às vezes o pessoal pensa que já é uma solução pronta, e não é. O IA tem um monte de coisa atrelada. Às vezes vocês têm que ensinar o IA, e eu falo isso que o pouco que eu tive que aprender, que a gente aprende todo dia. O IA é uma criança. E se você não ensina ele corretamente, ele vai te dar informações distorcidas, vai te dar uma falsa alarme, vai te dar uma falsa informação, e aí você tem que sempre corrigir. Então, é isso aí. Isso, e a gente já está desenvolvendo agora, também com um parceiro, o dashboard, porque não adianta também você ficar pegando. A gente chegou ao ponto que a gente ia lá atrás, né? Eventos, e como que você trata isso? Agora não, agora a gente está criando Kanban. Teve um evento, tudo bem, então vamos lá. É real? Coloca lá real, trata. No final do mês você tem uma estatística do que aconteceu, até para você tomar uma ação, né? Num shopping famoso aqui de São Paulo também, a gente tinha pessoas transitando no valet. Certo. E isso gera acidente ou, né, desconforto. A gente conseguiu medir, né, com IA, o mapa de calor, a faixa etária das pessoas que estavam passando naquele local, e aí foi um número absurdo. Foram 3 mil pessoas passando em uma única via que não deveria passar ninguém. E agora eu fiquei curioso, porque talvez qual o motivo que o pessoal era porque era cortar caminho, exatamente, cortar caminho, mas é um local que não pode e ninguém estava monitorando. E aí é óbvio, né? O shopping tomou uma ação para minimizar e a gente vem medindo e vai vendo a eficiência, a eficácia da prevenção. E ajudou muito. Porque um acidente ali já responsabiliza o shopping de um tamanho absurdo. Então, está sendo bem tratado. Você fez alguma solução de IA na parte de transporte ou logística, ou ainda não? Você está trabalhando já nos projetos? Então, a gente não atua muito, né, Fábio? Saiu do CD, a gente não atua tanto.
né? É uma oportunidade de negócio para você, vamos lá. Então, mas a gente tá nesse tema aí há alguns meses, pensando em algo para... Assim, já existe no mercado, você entende muito mais do que o mercado de transporte, né? De fadiga de condutor, de outras coisas. A gente está pensando em algumas coisas diferentes para aplicar na parte de transporte também. Porque é óbvio, né, que tem mercado para isso daí, a gente sabe que tem. E o custo também, às vezes, de uma escolta, às vezes não condiz com a mercadoria, e aí acaba não colocando uma escolta para aquela mercadoria que é mais baixa, mas tem aquele espaço para a gente trabalhar com IA ali. E, bem, agora vamos ter que botar esse Adriano aqui no Coloca fogo. ele na fogueira. Esse aí Adriano tá falando pouco, gente, né? A gente tá aqui falando, e ele... Adriano, vamos lá. Só concorda. Só concorda. Adriano, vamos falar agora. A gente falou bastante de IA, mas a gente pode voltar no tema do IA daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho do que está aqui na minha mesa. Aqui. Vamos falar de tecnologias de drone. Drones. Vamos lá. O que a gente pode esperar nos próximos meses, anos aqui de novas tecnologias aos drones? Bom, os drones a gente tem aí uma curva de evolução grande. Não falando de IA, né? Mas a IA faz parte do jogo. Acaba entrando aí não tem jeito. No uso dos drones. Né? Eu acho que uma parte bacana aí é a parte de legalização, de fato, né? De ter o uso de drone de forma, né, correta, de forma consciente, porque aqui no Brasil ainda você vê muitas pessoas utilizando o drone, mas assim, pega o drone e sai subindo, não é bem assim que funciona, né? Então tem uma legislação, tem um controle, tem ter operação capacitada, treinada e tudo demais. Agora falando da parte de tecnologia em cima de drones, cada vez mais para a área de segurança os drones estão menores, né? É lógico que conforme a aplicação você acaba tendo drones maiores, né? O uso de câmeras termais também, isso ajuda bastante na operação para ambientes externos. A parte de escolta, né, em ambientes próximos, pequenos, isso ajuda bastante um transporte de carga entre CDs que são próximos. A parte de perímetro, de proteção perimetral também, você evita de ter uma pessoa exposta em algumas situações, uma rápida resposta. Né? Você pode dar alguns exemplos reais que você fala assim, olha, que você saiba, de novo, sem contar os atores. não vai contar os atores. Conta uma história que você fala assim, foi utilizado o drone de uma forma super positiva que ajudou ou numa identificação, numa prevenção de um incidente, roubo, o que for. Sim, já aconteceram algumas situações, né? Mas as grandes situações é que muitas vezes você tem uma operação e às vezes você tem algum suspeito, por exemplo, próximo, né? Você tem uma central, lógico, que está monitorando aquilo e você tem ali alguém passando naquela região. Lógico, para você deslocar uma pessoa, você acaba, né, levando um drone até um local e o drone hoje você consegue embarcar nele a parte sonora, você consegue embarcar um alto-falante e aí você acaba muitas vezes inibindo, né? Então, esse tipo de situação é bastante corriqueira. Você consegue, né, aqueles pequenos, né, furtos, delitos ou situações que venham a acontecer, você acaba minimizando isso, você acaba não acontecendo. Por quê? Porque o drone vai lá, é ostensivo, a pessoa, opa, tem alguém me monitorando e sai fora. Então isso é bastante comum para a proteção perimetral. E teve algum, eu perguntei assim, querendo de novo atormentar você aqui. Conta uma história real que o pessoal quer saber. Realmente o drone ajuda? Ajuda. Então, dá um exemplo para o pessoal, fala assim, o pessoal quer saber, tipo, dá um exemplo de um caso real que você possa compartilhar. Teve lá em Minas, lá, que teve um alarme perimetral e a gente acabou atuando com o drone, né, a equipe, e os caras tentaram atirar no drone, obviamente. Tentaram atirar até no drone? Sim, tentaram atirar no drone. Olha o corte, tentaram atirar no drone. Eu gostei desse corte. Os caras acertar é bom, né? Os caras são bons. Então, no caso, se fosse realmente, qual que é a vantagem, né? Você diminui a exposição de um vigilante. Mas o que foi? Tipo, era uma invasão no perímetro e era uma área de mata, né? Certo. E tinha cabo microfônico, né? Na verdade, é a fibra sensitiva que chama. Certo. E aí teve a tentativa de intrusão. Numa operação normal, né? Qual que seria, né? O vigilante ia lá, armado. O vigilante, Exatamente. Poderia ter acontecido uma troca de tiros ali, por exemplo. Né? Então, assim, o drone, a vantagem dele é que ele, né? Vamos lá, a prevenção do conflito acontece a todo momento ali, porque é uma máquina, um equipamento.
E ele inibe muito, só com a presença dele, é engraçado isso daí, né? Às vezes a gente vê em perímetros a operação e tem alguma desconfiança de que alguém vai fazer algum delito ali. O drone subindo, você já pode ver que a pessoa já vai, sai, sabe o que está acontecendo e nem tenta entrar, né? Sim. Então, assim, é preventivo, né? É muito importante. Mas nesse caso aí em Minas aí, poderia ter acontecido algo pior, né? Então, e saíram, quando perceberam ele... Deram tiro e saíram correndo, né? Porra, essas imagens a polícia deve ter adorado de ver, né? Não, é divertido. Rapaz, isso é muito bom. Bem, falando de drone, o que eu queria falar é o seguinte, na parte, muitas empresas colocam drone e já colocam a informação de geofence, tipo, a gente tem alguns drones já equipados não vou falar marca, senão eu fui propaganda, que eles mesmos já se abrem, eles se posicionam para carregar, quando se dispara algum alarme, alguma coisa, conexão, né, que como você deu um exemplo agora do roubo lá em Minas, o drone faz, mas quando não tem coisa, ele faz a geofence, volta para carregar. Já tem essas automações, vamos dizer assim? Existem drones autônomos, né? Que ele sobe de uma base, né? Sai de uma base, sobe, faz a rota, tudo pré-determinada. Né? Então, faz ali a geoposicionamento em mapa, tem um software que gerencia tudo isso. Então, você pode criar rotinas. Sim. Né? Então, você cria rotinas de uma vez por dia, 2, 3, enfim, independente da rotina. Tem drones que conseguem voar mesmo com chuva, né? Alguma intensidade de vento, tem algumas determinações. E quando tem algum fator climático muito forte, né, ele já nem sobe, né? Então já tem ali a estação meteorológica na própria base que determina se pode subir ou não e faz todo esse processo. Então a pessoa determina antes no mapa e aí depois só solta para fazer toda a operação. E quando tem algum evento, né, também dispara esse gatilho e aí ele faz a ronda por esses pontos que foi solicitado. Legal. E agora eu vou explorar esses assuntos, que tem assunto pra caramba aqui de tecnologia. Eu quero falar uma coisa aqui, mais um assuntinho aqui que eu tenho na minha lista que está crescendo aqui. Estou ouvindo muito pessoal falar de totens, sabe? Totens de autoatendimento. E eu passei por 2 situações, vou compartilhar aqui e queria ouvir a sua opinião. Todo mundo busca, as empresas, condomínios procuram redução de custo. E aí, hoje em dia, eles colocam lá no sistema lá que você já pré-cadastra a pessoa, você manda foto, você manda seus dados. Aí você chega lá no local do totem, lá o sistema... Melhor parte de todos, você tem que... Pega o QR Code, só que você está no estacionamento que você não tem nem sinal. Mas tem que ter... Vou fazer... Meu filho, como é que eu vou fazer esse bendito QR Code se eu não tenho sinal no meu celular? Aí é dado que não chega. Gente... Aí o pessoal muitas pessoas, não só eu, ficaram irritadas com esses sistemas que não funcionam, e são vários. Eu queria ver a tua opinião. Gente, como é que está? Eu vejo muitas empresas que elas querem savings, essa é a verdade. Exato. E tecnologia traz saving, você faz um investimento, depois ele vai se abatendo. Então, gente, totem está funcionando, porque eu acho que eu já fui em 6 lugares, acho que de Concordo. 6, só um funcionou de mais ou menos. Na verdade, Fábio, vamos lá, né? Quando a gente fala de totem... Aquele totem de autoatendimento. Hoje eu vejo 2 problemas, né, no mercado. Eu disse para piorar, eles cortaram as recepcionistas, não tinha recepcionista, não tinha segurança, tinha ninguém, e eu lá gritando lá que eu estava parado, sem sinal, não tinha como escanear, e eu tive que sair para depois ligar para o meu amigo, manda alguém lá embaixo. Então, pronto, já desabafei, fala. Eu acho que sim, saving acho que vem de longa data, óbvio, toda a empresa, todo condomínio, no caso aí, precisa economizar e quer economizar. Mas eu vejo um segundo fator que eu acho que é igual para todos e não é só para a gente, mas para qualquer segmento, que é mão de obra. Né? Mão de obra está cada vez mais escassa, não é uma mão de obra capacitada, tá difícil. Então, assim, essa parte de tecnologia veio, né, para dar esse suporte aí no mercado. Concordo com você, já tive vários problemas também. Muita gente ligando, reclamando. Não, a gente não. Não estou dizendo... já fazendo propaganda negativa do cara aqui. Não. Mas você entendeu meu ponto, que é difícil. Não, é difícil. Mas o que acontece? Com o avanço, obviamente, de tecnologia,
é muito tipo de sistema no mercado. A gente não consegue acompanhar. Sei lá quantas empresas tem hoje de controle de acesso. Então, o que acontece? Tem muitas empresas ruins, óbvio, como tudo no mercado. Você tem um carro bom, um carro ruim, você tem um eletrodoméstico bom, um ruim. E muitos condomínios optam, obviamente, mais barato. Pelo mais mais barato. Pelo Save mais é barato. maior. Esse é um maior. save. E o cara adora, né? Save é lindo. Que na verdade no final fica caro, né? É lógico. O Satisfação usuário, horrível, né? Exatamente. Então, assim, para a parte de totem, nós trabalhamos com empresas bem consolidadas no mercado, funciona tudo direitinho, você tem suporte, você tá em grandes condomínios empresariais em São Paulo, sistemas que a gente utiliza. E, óbvio, problema em aqui, outro ali, todos têm. A gente fala de tecnologia, mas não é assim do jeito que você falou, né? E eu acho que o usuário também tem que se adaptar bastante, né? Não só o usuário que nem você foi o convidado para acessar o condomínio, mas para quem vai ser convidado também, né? Tem que instruir direitinho, tem que mandar antes, né? Não adianta, mandei agora, você está no estacionamento, como que você vai Não acessar? funciona. Não vai. Não, é muito complexo. Eu acho que, tipo, eu entendo o que você falou, faz sentido. E todo mundo busca o saving, óbvio, mas e mão de obra realmente está ficando mais escassa a cada momento. Mas, gente, não dá para trocar tudo de uma vez Não. e achar que resolve. Concordo. Cara, esse negócio de totens e controladores de acesso, para mim, isso aqui, eu tô louco da vida com esse modelo tudo automático. De novo, sou a favor de tecnologia, Sim. não entenda mal. Mas eu concordo. O learning curve tem que ter um tempo maior. E aí, a pior coisa que tem é quando o cara fala, puta, de novo. Fala, de novo. Aí o cara fala assim, o cara de manhã, o cara da tarde, o cara de noite, todo mundo reclama. Fala, mas nada. você mencionou algo importante, assim, porque assim, o condomínio precisa entender que isso é uma transição, óbvio que vai gerar saving, mas anteriormente ele tinha, sei lá, 4 recepcionistas. Mantém uma. Não, eles tiram todos. Aí é complicado. Num problema do sistema, quem que vai te dar o suporte? Ninguém. Então. Aí você fica lá gritando na câmera. Aí cai na parte que eu mais gosto. Que aí você fica gritando lá na câmera, que tá lá uma câmera ali em cima. Aí você lá querendo tentar entrar, porque o sistema não funciona. Aí você fala assim, cadê o bendito do cara da SOC, da Central de Monitoramento? Cadê esse cara que não tá me vendo aqui, querendo entrar? Aí sabe o que acontece? 99% das vezes, sabe o que aconteceu? Alguém que entrou me liberou acesso para mim entrar, sem me conhecer. Exato. Entra de carona. Piorou, né? Piorou. Aí é pior. Então, gente, olha o risco que está colocando as empresas, essa parte de totem. Então, minha recomendação a todos, verifiquem o que vocês estão fazendo, porque não fiquem... Que tem uma história muito antiga, os colegas que vão estar assistindo aqui do Vai, vocês vão falar, pô, você vai falar do Carequinha de novo? Não vou falar de quem? Eu sou careca também. Né? Vai falar do Carequinha? Falo. Tinha um Carequinha que foi muito, muito famoso nos anos 2000 e pouco, até 2000. Esse cara a ficha corrida dele é maior que essa sala. Mas a ficha não de agressividade, de crime violento, ele furtava. Esse cara era especialista em entrar nas empresas e furtar laptops. Ele entrava e pior, todo mundo, os mais antigos aqui, eu falo, pô, esse carequinha de novo entrou. Todo mundo fala, esse carequinha, nesse mundo novo, com totem desse jeito, ele vai amar. Porque se na época era com recepcionistas, sabe, com um controlador de acesso, com um porteiro, com um vigilante, o cara entrava. Imagina agora desse jeito, não tá abrindo aqui, o cara sempre, você vê os vídeos quando ele roubava, ele tava pra furtar, o cara de terno, gravata, super elegante, os caras falam, nossa, esse cara Perdeu a graça agora. E agora pra ele, hoje em dia, os carequinhas da vida aí tá feliz da vida com essa história aí. Bem, falei do Totens agora, já vou, aqui eu falei que a lista tá grande. Vou falar um pouquinho também de CCTV em geral. Qualidade de CCTV. Meu amigo, eu estou cansado de escutar uma coisa e ver outra. Quando começou, lá atrás a gente falava de câmera analógica, você está 22 anos de empresa, você lembra de gravar em VHS ainda, imagina VHS? Acho que você não pegou Betamax. Eu acho que você não pegou Betamax, né? Time-lapse. Eu vou entregar a minha idade aqui, pessoal. Pô, Betamax, quem assistiu vídeo Betamax vai lembrar. Bem, VHS, gravar lá os cartuchos lá. Bem, você passou por isso, meu amigo. A gente teve várias transições, né? Tipo, foi mudando. Hoje, a maioria grava em nuvem. Claro. Você pode ter um HD, vários fatores. O meu ponto eu chego em alguns locais ainda, não só no Brasil, hein, gente. Quando a gente fala com as empresas, eu falo assim,
Não, aqui é tudo câmera já IP digital. Cara, eu fico surpreendido ainda como tem um monte de câmera analógica no mercado, porque é a mais barata. E os caras criaram, eu morri de rir, é híbrido. Há um analógico, já ouviu falar desse? Já. Analógico híbrido. Eu falei, me explica esse híbrido. Não, que ela também grava digitalmente. É digital. É um analógico, os caras criaram um conversor, sei lá. Exatamente. Explica isso para mim. Que raio de híbrido é essa coisa? Então, vamos lá, né? Hoje eu não sei se faz tanto sentido mais utilizar analógico, mas tem muitos locais que ainda utilizam. Porque o valor da câmera... Ainda é atrativo ainda. O valor da câmera IP, eu digo Baixou assim, bastante, né, para o mercado, né, de varejo, assim, coisas mais fabricantes mais baratos, ele tá bem acessível hoje, né? Mas o que acontece? Quando você fala num híbrido, né? O gravador hoje que o fabricante nacional aí comercializa, ele é híbrido. Então, ele tem a entrada analógica e tem a rede lá que você põe, você pode receber... Então, assim, o equipamento, ele recebe as duas tecnologias. E a câmera, muitas vezes, quando você fala em câmera híbrida, é uma câmera analógica com um encoderzinho lá dentro que transforma aquele sinal em digital. Porém, a qualidade, às vezes, também é inferior, né? Mas é importante você falar essa parte de CFTV aí. Eu não sei se posso falar fabricante aqui, pode? Pode. Tá bom. Você não pode meter o pau, que aí Não, o pessoal não. os caras me cortam lá, mas pode falar. Não, eu deixo. Tô brincando, fala aí. A Baltec não que nós não trabalhemos com outras marcas, outros fabricantes, a gente tem diversos fabricantes. Parceiro, sim. Sim, a gente trabalha com diversas marcas de mercado, porque nem todo cliente trabalha com aquela marca específica, ou às vezes não tem o budget para investir no projeto com aquela marca. Mas assim, a gente evita muito câmeras, né, chinesas, devido a cybersecurity, realmente, né? Sim. Agora na guerra saiu até uma matéria... Desculpa interromper, existem marcas, eu não vou falar de novo as marcas, Sim. mas você só pode consultar. Existem marcas de câmeras que estão na lista controlada, que não é permitida para empresas americanas, do governo americano. Exato. Tem uma recomendação no site se me fala a memória, do Departamento de Comunicação, Departamento de Estado, tem algum lugar, eu não sei de cabeça agora, mas está lá, algumas empresas chinesas, elas constam como... a blacklist deles lá, assim. São autorizadas. Então, a gente, agora recentemente na guerra, saiu mais uma matéria muito importante aí das invasões às câmeras, né? Sim. E aí cita lá os fabricantes, que a gente não precisa falar, mas assim, né, a gente costuma trabalhar com a Axis, né? Uma empresa já bem consolidada no mercado, você tem sempre... É sueca, né? Sueca, exatamente, uma marca sueca, que muito focada não só na qualidade, foi a primeira câmera IP do mundo, foi a Axis que inventou, né? Mas ela é muito focada na parte de cybersecurity. Então, eu acho Vou zoar a Axis, porque eu estive na Suécia e ninguém me convidou para ir lá na Axis. Muito bem. Eu vou trazer eles aqui, hein? Traga. Quero só ver. Prometo, eles vão vir aqui. Mas é um equipamento, eu não tenho nada com a Axis, somente a parceria realmente, mas é um equipamento que a gente gosta muito. Sim. E muito focado na parte de cybersecurity. Quando a gente fala de CFTV, que foi o tema que você levantou agora, eu acho que um dos principais fatores a ser avaliado dentro de indústrias, né, você tem sigilo de produção, você tem muito problema com isso no mundo inteiro, né? Como você mencionou nos Estados Unidos lá, mas é muito mais pesado o controle do que aqui. E a gente se adequa, né? As empresas americanas que estão aqui, como você sabe, a gente tem que se adequar. Então, eu acho que o questionamento mais importante hoje não é nem analógico, é porque você sabe que os seus projetos sempre foram IPs, né? São projetos de porte grande, coisas diferentes. Mas a parte de segurança, eu acho que hoje é o que está pegando. Cibersegurança está pegando, né? Está muito. Gente, eu fiz um curso lá na Europa e o pessoal fez um trabalho com periféricos. Teclado, mouse, tudo que é periférico que está ao nosso redor, que tem IoT. E eles mostraram a fragilidade da parte de cibersegurança desses sistemas. Teclados de várias marcas até conhecidas que não têm controle de segurança. Exato. E o pessoal consegue acessar as máquinas a partir da ponto de entrada desses equipamentos periféricos e que ninguém presta atenção. Exato. Então, o que você está falando em câmeras, não vou chamar de periférico, mas está lá, está no pacote que o pessoal... eu coloquei a câmera, eu estou feliz, tenho a câmera ali.
daqui a pouco você tem imagens suas vazadas, e você nem sabe. Exatamente. Ouvidas ou vazadas, né? Exatamente. E você sabe qual que é o dispositivo mais invadido do dia a dia aí que você tem na tua casa? Você sabe qual que é ou não? Deixa eu ver. Na minha casa, Ninguém dá atenção para isso. impressora. TV. A TV, Smart TV, tem razão. Smart TV. Eu falo impressora porque temos muitas impressoras, né? Não vou falar Fala, mas a aqui. minha segura, vai. A minha é segura. Mas o que você fala é verdade, Smart TV. Smart TV. E o pessoal nem É se dá conta, porque dispositivo está que- conectando com um monte de Exatamente. coisa, com a rede, não tem Nada. cibersegurança. Não tem É um nada. dispositivo na rede. Caramba! Chegando em casa a gente conversa, tá? Vamos colocar uns controles, viu, filha? Bem, vou falar, em cima de CCTV, um ponto que você falou agora, quando a gente tem roubo de carga, vou falar uma invasão. Primeiro vamos falar de invasão, que a gente foi um exemplo de invasão. Os criminosos, quando tem um roubo de carga no caminhão, eles usam um equipamento chamado jammer, que você já conhece. Sim. Hoje em dia, o que eu vi umas discussões que os caras estão usando o jammer também nas invasões. Que também muitas das câmeras não tem mais fiação. Elas se conectam através de rede de Wi-Fi, certo? Vou jogar o Adriano nas cordas agora aqui. Adriano, então eles estão... Eu não vi ainda, se você tem algum exemplo que você possa compartilhar, que eu vi, os colegas me trouxeram essas informações dizendo que alguns criminosos entraram com equipamento de jammer para bloquear O sinal Wi-Fi. a transmissão de Wi-Fi para exatamente bloquear as imagens. Isso é real mesmo? Pode ser afetado pelos equipamentos de jammer? Sim, né? Porque Uhum. embaralha o sinal a radiofrequência, o sinal Wi-Fi vai ser embaralhado e vai perder a transmissão. Então, qualquer equipamento que é via Wi-Fi vai ser impactado. Não tem como. Se é câmera, se é qualquer um, né? Então, realmente, se alguém tem Wi-Fi, vai perder a imagem. Aí eu falo, às vezes, será que as coisas analógicas às vezes funcionam melhor do que o digital? Por que o celular funciona no vídeo, né? Exato. É, Vou te perguntar aqui, alguém já pediu, por exemplo, em alguns pontos chaves, vou dar um exemplo, entradas ou portarias, de voltar com aqueles, se eu não falo errado, cabo coaxial? nossa senhora. Alguém já pediu isso ou não pediram ainda exatamente por causa desse risco do pessoal de invadir e usar jammer já? Queria saber se já chegou algum tipo de consulta para vocês nesse sentido. Nesse sentido, não. Ainda não, tá? O projeto para a utilização de câmera via Wi-Fi, eu acho que ainda tem muito que, né, maturar. Por quê? As pessoas acham que a câmera Wi-Fi é só colocar ela na parede e o sinal está funcionando. É isso mesmo. Mas não, né? Você precisa levar um ponto de alimentação elétrica. Uhum. Ou seja, você vai ter que ter uma infraestrutura para chegar até o ponto da câmera. Então, aí, muitas vezes, você acaba não utilizando a câmera Wi-Fi e seguindo para o cabeamento, né, estruturado, né? Uhum. Então, muitas vezes é por isso que acaba não acontecendo. Mas não surgiu nenhuma situação assim ainda. Vale reforçar que a parte hoje, como as câmeras são IPs, em todas as indústrias envolve TI. Sim, Né? claro. E o TI hoje das empresas são muito bem estruturados. Né? Não desmerecendo os pequenos e médios, Sim. por favor. Até grandes tem falha. Sim, sim. Mas tem muita empresa que é o cara que compra lá, né? Ele compra e instala lá e acabou, né? E quando a Tem que gente tomar fala esse cuidado, né? Sim, quando a gente fala de empresas que têm uma estrutura de TI muito bem consolidada, eles dificilmente, ou para falar nunca vi, né? Liberar a parte de Wi-Fi para a parte de segurança, né? Geralmente é cabeado. Eu concordo. É um ponto vulnerável, né, que acaba perdendo o controle deles. Sim, sim. E agora vou jogar mais outro assunto aqui, ó. Gente, outra tecnologia que eu tô vendo, e já, tipo, a gente não tem como evitar falar até a marca, mas vou tentar evitar, para não criar. Apesar que ia ser uma puta propaganda das marcas, viu? Não estou ganhando nada para isso. Vamos chamar de óculos inteligentes. Gente, óculos inteligentes, que você consegue fazer aquela visualização, que você consegue até clicar no ar, que você está pensando que está clicando no ar. Você sabe, temos projetos que a gente trabalha junto nisso aqui. Eu queria saber, tem a procura, como é que está a procura desse segmento e se o pessoal já fez algumas coisas avançadas? Eu sei que o óculos inteligente ajuda muito, até no... A gente estava falando de uso de drones para vigilância, tudo. Você falou do IA, para o cara saber exatamente como mexer. Uhum. A gente sabe que para engenharia, produtos, tem muita utilização, é muito bom. Muito. Para segurança também é muito bom, que às vezes você está com o olho humano, eu estou aqui falando com você, eu não estou percebendo às vezes que está acontecendo alguma coisa lá, e eu queria saber de vocês, uma câmera, um óculos inteligente que está observando tudo,
ele pode com IA, pode me trazer alguma informação, está acontecendo isso aqui ali, você tem que ir ali, e já fala, ó, o procedimento, caso seja esse aqui, eu já vi essas tecnologias, mas eu quero saber como é que você está maturando isso aqui, se já está Eu implementando. lembro, a gente fez testes lá no passado, ainda não está sendo utilizado dessa maneira aí, mas eu entendo também, da mesma forma que você disse, que é um produto que agora eu acho que pode ser que ele tenha uma utilização bem pesada na parte de monitoramento, né? Óbvio, é um baita do equipamento para um treinamento, né? A gente já que testou por enquanto isso tá para jogo, né? O pessoal tá adorando jogar, né? Sim. Fazer média. Mas usa muito na parte de fábrica, né? Sim, fábricas usam muito. Poucas pessoas sabem. Eu gosto de falar que eu fui atrás da tecnologia porque eu gosto. Foi mesmo. Você trouxe um óculos pra gente testar. Ali está, sabe? Quantos anos já, né? Eu sempre buscando essas coisas. Eu acho que é super importante ter tecnologia. Então, ainda não, mas eu acho que em breve vai ter muita coisa com base nisso. Você sabe que eu vi lá nos Estados Unidos uma coisa interessante, que alguns óculos inteligentes, o pessoal já usa em treino de guerra, por exemplo, para treinar, treinamentos, procedimentos, como você falou, é muito bom. E também simulados. É muito usado também para simulados, é muito bom. E o que eu vi, tipo, um exemplo que eles mostraram lá, você coloca o óculos inteligente, vamos dizer que nós somos um vigilante combatente. Eu vou falar exército, é bem interessante, né? Que é mais fácil, um combatente. Ele, enquanto você está indo, estou com meu óculos aqui, ele vai mostrando quem são você está indo correndo lá no front. Ele já vai analisando o que está acontecendo, das balas, até bala de cuidado que está vindo. Ele dá alguns negócios que os caras já estão chegando nesse nível. Eu falei, sério? Então, eu achei muito interessante. Então, um óculos inteligente com IA realmente é uma coisa que vai movimentar bastante. O pessoal está em campo só com óculos. É verdade, eu achei muito louco. Eu falei assim, porque hoje o óculos inteligente é muito usado para gaming, né? Por exemplo. Para uso militar, o avanço está bastante, porque eles usam também com apoio, né, de centrais. Sim. Para falar, olha, teu inimigo, né? Tá ali atrás da parede, né? Alguma coisa nesse sentido. Com drone, né? Acho que tem uma visão. Conecta com drone, conecta. E aí eu vou cair, agora falando de drone, falamos de coisa, eu vou jogar. Qual a parte que eu mais. Dog robô. Vamos falar de dog robô também um pouquinho. Todo mundo adora ver um cachorrinho. Dog robô é um cachorrinho, gente. Todo mundo adora ver ele. Sabe que ele existe, já viu em várias feiras, vários eventos, tudo. Eu quero saber, na sua opinião, que vocês também trabalham com essa tecnologia. Sim. Eu sou super favorável, você sabe disso. Sim. Dog robô realmente não ajuda a segurança, na sua visão? Ajuda. Para fazer rondas, ele é bem utilizado. A tecnologia de robô, acho que todo mundo sabe, vem evoluindo muito, né? Teve há pouco tempo aí um robô fazendo movimentos de humano aí que o pessoal teve que desmontar, né? Para falar que não era uma pessoa. Eu já vou chegar no humanoides, mas eu peguei o dog robô primeiro. Então. E óbvio, né? A tecnologia ela vem evoluindo e barateando, porque ainda é um produto, querendo ou não, que tem um custo um pouquinho mais elevado aí para utilizar. Mas eu entendo que nos próximos anos, falando esse ano que vem, vai tá bem mais barato. E viável aí para a gente poder integrar com a parte que nem a gente fez com o drone, né? Eu acho que é uma curva de implantação aí aos poucos. O drone também lá atrás, você foi um dos patrocinadores lá atrás também com a tecnologia, o valor era altíssimo, 4, 5 vezes o que é hoje, né? E os recursos eram bem mais escassos, exatamente. Então, eu acho que a robótica ela vem entrando na parte de segurança dessa forma também. Mas como tudo está muito rápido hoje, né? Entendo eu que final desse ano, para o ano que vem, já vai estar bem difundido aí. Você costuma visitar as feiras de segurança aqui e fora do Brasil também? O que você já conheceu, que você vê de diferente? Então, eu acho que o Brasil não está perdendo muito, não. A tecnologia hoje, não. O que é difícil do Brasil realmente é o custo elevado, né? Como tudo, né, que a gente tem. O custo Brasil como dizia, como é que era? Brasil, o país dos impostos. Acho que era da Jovem Pan, isso é elogio, viu, Jovem Pan? Exatamente. Isso que acaba travando um pouquinho, né, e retardando o desenvolvimento. Mas em questão de tecnologia, acho que a gente não está perdendo nada. A gente está bem atual.
Ó, eu tive a oportunidade, que você sabe, eu fui para Israel, fui para a Europa, ver os Estados Unidos, sempre estou vendo, eu gosto de ver essas questões de tecnologia. Eu diria o seguinte, eu vejo muita tecnologia, os caras criam lá, só que eles não aplicam. Tipo, eles não têm até às vezes nem onde aplicar. E a gente falou assim, gente, aqui a gente tem aplicabilidade dessas tecnologias em tudo. Eu falo, gente, isso aqui vocês não têm o maior ecossistema, melhor ecossistema para implementar, fazer os testes é o Brasil. É o Brasil, né? Tem de Cara, tudo. tem de tudo aqui. Aqui é maravilhoso nesse sentido. Os caras, eu lembro quando eu fui, o pessoal fui alguns dias antes, eu retornei alguns dias antes do início da guerra lá no Oriente Médio. Uhum. E o pessoal falou assim para mim, eu lembro de alguns colegas, pô, você tá aí, você não tá com medo? Eu falei, rapaz, eu sou brasileiro. Primeiro, eu não desisto nunca, mas eu sou brasileiro. Nada contra. Pô, eu ando em São Paulo, eu ando no Rio, eu ando em Minas. Eu falo assim, gente, aqui é o paraíso dos trópicos. Então você vem falar de nós assim, gente, brincadeiras à parte, por favor. Mas tudo dá para entender que a gente também aqui, a gente não tem lá, mas a gente também não é lá essas coisas também aqui. Então. É verdade. Verdade, né? Então, agora falando um pouquinho do Dog Robô, gostei, acho que realmente traz ele não só isso, ele tem muitas coisas boas que ele tem com aquelas câmeras 360. Sim. O IA que também pode ser implementado em várias atividades do Dog Robô, e sem contar a geografia e topografia que ele consegue ir para tudo que é canto hoje em dia. Sim. Humanoides, esse aí, o pessoal tem muita gente falando, que é interessante, e ao mesmo tempo muitos estão assustados. O Adriano fez uns testes uns dias atrás ainda. E aí, Adriano, o que você pode falar de um humanoide? A gente está... Hoje chama muita atenção, né? A gente está caminhando para o filme Exterminador do Futuro, a gente está indo para Matrix, o que está acontecendo? Eu acho que os dois aí, os dois. A gente já está chegando lá. Daqui uns anos não vai ter jeito, acho que vai ter que alguém dar uma segurada, porque o negócio está ficando muito sério. O que você pode falar para a gente que você viu mesmo? Fala assim, Fábio, tá... voltado para a nossa área, digamos assim, né, a área de segurança, hoje é algo chama muita atenção ainda, né? Certo. Então as pessoas entendem que aquilo, quero tirar uma foto, ainda está mais nesse sentido, né? Certo. Lógico, vai entrar custo, né? Aí, se o dog é um preço, o humanoide é 3, 4 vezes, certo. Né? Então, eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais. Para algumas áreas se usa já um pouco mais, na área de medicina, hospitalar, né? Tem um uso um pouquinho, tem alguns, né? Agora fiquei curioso, usar um teleatendimento, por exemplo. Por exemplo, o médico vai fazer um atendimento remoto, né? Sim. Então, com uma câmera, o robô tem um display ali, né? Não é bem humanoide, né? Mas tem um display que o médico é como se o médico estivesse ali no paciente para dar uma alta, legal. Alguma coisa nesse sentido. Foi até abrindo parênteses, foi muito utilizado na época da pandemia, porque tinha muitos pacientes internados e o familiar não podia visitá-lo. Não. Né? Então, os hospitais implantaram muitos robôs para você poder conversar com o paciente, o familiar conversava. Então, o robô ia lá na cama e fazia uma vídeo ali na hora. Né? Que louco. Mas continua ainda. E, assim, para a área de segurança, você tem alguns detalhes, algumas coisas. Que, lógico, isso vai evoluir, o custo vai cair, né? Sim. Que eu acho que vai ser bastante aplicado. Mas hoje é mais nessa parte de, né, tirar uma foto, o pessoal gosta mais disso, né? Mas o futuro aí... A gente tentou fazer um teste num shopping com humanoide, mas não durou, acho que 5 minutos. Nossa, assustou o povo? Não, que... Todo mundo queria tirar foto? Todo mundo fez uma aglomeração lá, a gente teve que tirar rapidinho. Olha, não deu certo. Não deu certo. Esse ano eu quero saber, no Bytes e Cargas Awards 2026, a gente vai contar com algumas coisas de tecnologia que você vai levar lá pra gente. Vamos. Por favor, né? Vamos, sim. Que a gente tem que botar uns negócios lá super diferentes pro pessoal ver. Desligar da tomada, colocar no ombro e sair correndo, né? Me diz uma coisa, e o humanoide que vocês estão vendo já é corpo inteiro, meio corpo? Como é que... Eu realmente não gostaria de saber, o pessoal também pode querer ter curiosidade. O que tem hoje? Bom, tem, né? De tudo já. Tem de tudo, né? Tem o corpo inteiro, metade. Anda bem mesmo? O de corpo inteiro consegue... Corre. Anda. Corre? Eu anda. vi vídeos da MIT de dog robô, coisa, mas eu não vi ainda de humanoide. Depois eu mando para vocês aí. Sério? Manda que a gente coloca no corte. Esse que a gente até tentamos, né, fazer
no shopping, né, parecia o Exterminador do Futuro, porque tava sem a borracha embaixo, né, a pisada, né? Sim, sim, sim. Não parecia, mas é perfeito, não tem... E como funciona isso, por exemplo? Agora, aproveitando, né? Se eu quiser um humanoide com a minha aparência, eles produzem ou é só, por enquanto, é só o deles? Você seleciona o modelo deles? Não. Hoje, Curiosidade, hoje é só... O que eles oferecem lá. É de prateleira, né? Não tem nada nesse nível. Lógico, deve conseguir, sim, claro, mas aí a régua é diferente, é outro tipo de situação. Mas para hoje é só esses humanoides mesmo de prateleira, né? Tem pronto, você compra. O IA pertence às empresas que estão instalando? Ou se você a gente adapta? De novo, eu estou curioso, fiquei curioso. Normalmente, assim, tem um fabricante de hardware, né? Certo, ele produz o hardware. Produz o hardware, que é o humanoide físico. Tem embarcado nele a parte dele de usabilidade. Só que se você quiser algo a mais para o seu ambiente, alguma coisa nesse sentido, e, por exemplo, eu tenho que fazer o humanoide andar daqui para lá, de lá para cá, aí você tem que ter um outro software analítico para pegar aquele georreferência e embarcar nele para poder fazer A maioria das plataformas dos robôs são abertas hoje, né? Para você fazer essas integrações. Né? Então, gente, a gente está entrando no filme Westworld now. A série Westworld e o filme Westworld. A gente está entrando nessa situação nesse momento. Então, olha onde. Espero que não chegue no Exterminador do Futuro, né? Não sei, depende do desenho que os caras estão produzindo lá, cara. Eu estou começando a ficar preocupado, estou achando que isso aí vai ser coisa. Bem, agora o último tópico aqui da minha listinha aqui que eu tenho aqui, alarmes. Hoje, a gente fala de alarmes há mais de 100 anos. Olha. Até antes tinha aqueles fios que o cara colocava algum barulhinho lá para ficar. Então, o alarme, o ser humano se adapta frequentemente. E a gente sabe que nos últimos anos também muitas tecnologias avançaram, as câmeras vieram avançar. E muitas empresas hoje, quando eu vou visitar, vou conversar, o pessoal fala assim, não tem mais alarmes perimetrais. Sabe, não tem o infravermelho, não tem o... deu um branco aqui no... Exato, não tem, eles não colocam mais. Então, o pessoal está parando com isso porque era um custo, a gente sabe que dependendo do tamanho do perímetro, era bem alto. Perguntando para vocês, como provedores de segurança e tecnologia, faz sentido realmente trocar por câmeras, tudo por câmera, ou você tinha que ter, ou vou brincar agora, tem que ter um híbridozinho? Na sua visão, na sua experiência? Depende muito do ambiente, né? Vou dar um exemplo, vou te ajudar um pouquinho aqui, vou tentar ajudar ele, gente. 2 ambientes. Vamos fazer um urbano, vamos fazer um local na capital de São Paulo, e vamos fazer uma fábrica na região de... Vou brincar aqui, Sorocaba. Vamos lá. E aí? Sorocaba, onde fica, hein? Não sei. Também não, né? Então, vamos lá. Eu te dei vamos na capital. Vamos lá, começar pela capital. Vamos lá. Eu acho que aí a gente volta realmente para o bolso. Né? Porque assim, vamos começar por Sorocaba. Okay. Né? Ele mudou, Sorocaba, né? Antigamente, qual que era a grande questão? A gente não tinha tecnologias embarcadas na parte de circuito fechado. Sim. Né? Era bem restrito. Então a gente colocava lá o infravermelho que você mencionou, que enche de formiga, né? Que só dá mais trabalho do que muita manutenção. Exatamente. E o alarme ia tocar, só que a gente não tinha câmera. Então você tinha que colocar uma câmera também para ver o perímetro. Né? Por que disparou? Porque disparou, para ver se realmente tinha alguém ou não. Senão tinha que correr alguém até o local, e na hora que você corre até chegar alguém, se alguém pulou, já estava lá dentro. Era alarme falso. Alarme falso, né? E aí, óbvio, né? Hoje, falando a parte de circuito fechado, que foi o começo da nossa conversa, está muito evoluída. Então não faz mais sentido, em muitos locais, a gente trabalhar com sensores. A câmera já faz o trabalho do sensor muito melhor. Às vezes ela previne antes, né? Às vezes não. Com certeza, ela previne antes de alguém adentrar num perímetro. Sim. Né? Porque a gente analisa o comportamento da pessoa lá fora. Então é muito mais efetivo hoje trabalhar com a parte de circuito fechado. Óbvio que aí a gente vem para a área urbana, que isso gera um custo elevado, né? Porque a gente está trabalhando com IA, com equipamentos mais caros. Já na área urbana, às vezes o investimento não faz sentido para o local. E aí ainda é muito difundido ainda sensores, que funcionam melhor do que numa área de mata, né? Sensores, cercas, né? Eu prefiro muito mais uma cerca, não a cerquinha que você está acostumado, mas uma cerca
robusta do que um sensor. Porque o sensor só avisa que você pulou, que alguém pulou. A cerca é uma barreira física. Sim. Mas tem gente que não gosta, né? Aí põe o sensor porque não é tão feio. E quem tem uma condição melhor, e óbvio, vem caindo muito preços, daí até fabricantes nacionais, Sim. E vai viabilizando. Você coloca na câmera essa parte de inteligência. Mas realmente faz sentido o que você está falando. Os alarmes estão cada vez menos implantados. Exato. Sim. E aí e na situação urbana a mesma coisa. A gente falou do espaço que é um site que é no meio do mato, grande e tal, o pessoal está trocando tudo por câmera, faz o que você falou, matou. E no centro urbano a mesma coisa. O que eu vejo, antigamente tinha muito sensorzinho de movimento em alguns escritórios. Sim. As câmeras já fazem isso, a maioria das câmeras, né? Qualquer câmera faz isso hoje. Então, eu não queria, eu vou brincar aqui, não queria ser a empresa que produz esses sensores de alarmes, né, gente? Porque o segmento tem mercado para todo mundo. Não, mas a questão de facial recognition, né? Que é reconhecimento facial, o biométrico. Muito se fala sobre LGPD. Existe a Lei Geral de Proteção aos Dados. E qualquer prédio hoje que você vai, hoje em dia, a gente falou um pouco dos totens que pede às vezes. Claro. Todo mundo pede hoje reconhecimento facial. E aí, uma vez, perguntaram isso para a gente, assim, eu vejo as empresas preocupadas como a gente controla os dados de pessoas que acessam a nossa empresa. Aí eu perguntei assim, legal, você está preocupado com se a empresa está coletando dados de alguém visitante que está chegando, né? E o condomínio que passou antes? Quem está controlando os dados do condomínio? Todo mundo assim, como assim? Ué, você acha que ele entrou aqui como? Tem que passar pelo condomínio. Está lá, câmera, que tira o reconhecimento facial da pessoa. As empresas, em geral, têm essa preocupação com a LGPD? O que você pode falar sobre isso? As empresas que a gente atua, sim, né? Elas são bem... Hoje, a informação virou um tesouro para todo mundo aí. Sim. E são muito bem tratados. A gente sabe, o TI sempre está muito envolvido nisso, né? Qualquer tipo de sistema que a gente vai instalar em um local, um sistema novo, TI faz toda a avaliação da parte de segurança, criptografia e, óbvio, o armazenamento dos dados também é muito bem controlado. Mas eu acho que o que você falou faz total sentido, né? Nos outros locais, que nem o condomínio que você foi aí, quem garante, né, que a sua imagem está protegida? Eu acho que é um trabalho ainda no Brasil muito difícil de... Eu vejo o pessoal que tem que preencher ficha em alguns lugares para autorizar os dados. Algumas empresas se preocupam tanto com os dados que tomam das pessoas que visitam. Aí você passa por um condomínio que não está nem aí, você não está nem aí. Não sei como que está o controle desses dados. A gente não sabe. Ninguém sabe. E em tese, se você... em tese não, se estiver errado, me corrija, pelo amor de Deus. Se você está seguindo a LGPD, para capturar meus dados, você tem que ter uma autorização. E eu pergunto aqui, quantos condomínios a gente visita por dia? Algum deles pede a sua autorização para eles guardarem seus dados? Nada. Raro. São raros. Eu nunca peguei. Então, o ponto é exatamente esse. E o pessoal fica falando... Eu vi alguns podcasts, eu vi discussões... entendo a LGPD, respeito, e a gente está aí, é uma lei, a gente está obedecendo. Sim. Mas eu vejo que o exemplo é bem simples, você vai em qualquer prédio, o pessoal toma os seus dados, porque não deixa de ser seu dado, a leitura do seu rosto, tudo. Você não sabe o que vai acontecer, porque ninguém pede a sua autorização, ninguém garante que vai ser deletado depois, você não tem dado, não tem informação nenhuma. Qualquer prédio que você vai. Em raros casos, está embutido em algum lugar de forma automática que você dá um ok lá que você nem sabe o que está acontecendo. E aí cai aquela pergunta uma vez, que de novo, por isso que eu estou trazendo esse assunto do reconhecimento facial. Como que às vezes alguns criminosos conseguem usar o IA? Onde que ele conseguiu meus dados, às vezes, em algum lugar? Às vezes é nas fotos que a gente publica, alguns vídeos que a gente publica, mas também às vezes a gente não sabe. Base de dados de algum lugar. E é o tempo todo, né? O WhatsApp nosso aí, toda hora chega alguém oferecendo alguma coisa, fala, me dá onde que esse cara me pegou? contato. Na verdade? Exato. É uma coisa terrível. Bem, a gente está chegando naquela parte de final aqui da conversa, que você vê como disse, a conversa vai rapidinho, né? E eu queria saber, assim, quais são os projetos e planos da AboutSec para o próximo ano, para os próximos anos? Eu sei que a gente falou de IA, mas fala para o pessoal aqui, ó, gente, a AboutSec está tendo um crescimento.
O que vocês gostariam de deixar o público aqui acompanhar? Sim, a gente vem crescendo aí a cada ano, graças a Deus aí, bem no mercado, né? Somos bem conhecidos no mercado aí também. A gente não faz questão de ter muitos clientes, mas sim de bons clientes, de atender direitinho, de cliente que se preocupa realmente com tecnologia, em fazer direito. E, óbvio, para fazer direito tem um custo, né? Claro. Então, a gente não consegue entrar numa empresa onde ela não tem uma cultura de segurança, né? Que eu vou estar concorrendo, meus outros concorrentes, às vezes não fazem o que eu faço, óbvio, o custo vai ser muito mais baixo, né? Seja desde uma infraestrutura direito, né? O cara pendura um cabo, é diferente da gente fazer uma infraestrutura para uma área externa, que é muito mais caro, e cabeamentos de qualidade, e rede certificada. Então, assim, a gente vem crescendo no nosso mercado, né, onde a gente atua todos os anos, e voltando ao início da nossa conversa, né, eu acho que a parte de tecnologia, o avanço tecnológico com a inteligência artificial, com os drones, com os robôs, isso é tendência, e a gente não tem como escapar disso, né? Eu acho que desde da tua casa até mais complexo que seja a indústria, hoje a IA vai atuar, né? Então, nosso investimento está sendo muito focado na parte de IA e, obviamente, dos drones e robôs aí para atender o mercado. Não, tranquilo. E você, Adriano, qual as últimas palavras aqui antes que a gente... Eu acho que essa área de tecnologia, né, ela tem mudado muito, muito rápido, né? E o que a Valtsec vem fazendo, né, está acompanhando esse processo todo, né, e está entregando tudo isso de tecnologia. Como o Rafa comentou, cliente, né, existem muitos, né, mas muitas vezes a gente não atende alguns, não porque a gente não quer, não é isso, mas é porque o que exige de atendimento, muitas vezes o cliente não quer aquilo e a gente não se adequa. Então, a parte de inovação, de mudança, né, isso está no nosso DNA sempre. Então, é o que a gente mais preza para poder sempre estar acompanhando a evolução. Gente, estava aqui com o meu amigo do Rafael Miyazaki e o Adriano aqui da Valtsec. Eu estava pensando em primeiro fazer um agradecimento antes de falar isso, mas agora vou fazer o agradecimento. Para quem nos acompanha, para quem vai lembrar, a primeira vinheta do Bytes e Cargas, quem criou foi esse senhor aqui. E teve a outra vinhetazinha, que para mim foi o começo das nossas conversas. Acho que foi um momento de realmente o negócio tá indo. Foi um caranguejinho que ele fez e um videozinho de um caranguejinho que aparecia Bytes e Cargas, a coisa mais fofa. Então, de novo, muito obrigado por ajudar, estar com a gente desde o começo da criação do Bytes e Cargas, que não é muito tempo não, viu, gente? A gente ainda não completou um ano. Quando completar, a gente vai fazer uma festinha. Mas vocês acreditaram no canal, na parceria, tudo, então são nossos parceiros. Agradeço demais vocês terem vindo aqui, tá? E só para vocês saberem, eles também vão ajudar aqui, que eles vão fazer umas plano de segurança aqui do estúdio, que o estúdio é próprio, né? Então eles vão colocar um monte de coisa aqui tecnológica para proteger. Então os próximos visitantes, fazer propaganda, merchan, hein? Os próximos que vierem aqui fazer a gravação vão ver aqui tudo câmeras, não sei o que, instalado assim, tudo produzido pelo pessoal da Valtsec, viu, gente? Eu vou fazer um merchan dos caras aqui. De novo, muito obrigado. É um prazer participar aí do teu projeto. A gente sempre te admirou bastante e continua admirando. Um baita de um projeto diferente, né? Obrigado. E que eu desejo cada dia mais sucesso aí para você. Acho que você merece. Obrigado, Rafa. Adriano. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui e parabéns aí pela iniciativa de poder levar esse assunto, né, que poucas pessoas têm contato e acho que tem tudo para dar certo. Já deu, né? Então, tá dando sim, com certeza, está crescendo. Parabéns. Obrigado, gente. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau.